Olá! Hoje, segunda-feira, 13 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu quero te convidar a fazer memória de uma das primeiras frases dela aos pastorinhos a quem ela aparece. Ela diz: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Porque à época de sua aparição, o mundo estava em guerra. Mas olha a primeira parte da exortação, da ordem. Rezem o terço todos os dias. Para quê? Para alcançarem a paz. E hoje eu e você nós podemos nos lembrar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E a partir de então, pedirmos a intercessão da Virgem Maria, para que estes nossos irmãos, que hoje vivem em meio à dor da perda, em todos os aspectos, possam voltar a ter paz. Olhando para eles, olhemos para o nosso país. E olhando para o nosso país, olhemos para o mundo. Há uma desordem. Mas nós somos aquele povo da Virgem Maria, que crê que por fim, como ela mesma nos disse, o seu imaculado coração triunfará. Então, vamos obedecer a esse mandamento, a essa ordem, a esse convite que ela nos faz de rezar o texto todos os dias. Então hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu te convido a renovar esse propósito de rezar o texto todos os dias, sobretudo por aqueles que mais precisam hoje ter devolvido aos seus corações a paz que ela quer nos dar, porque vem do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Essa palavra, São Paulo vai perguntar a alguns discípulos, alguns seguidores do caminho, né, da igreja que está se expandindo, que está crescendo, se eles receberam o batismo no Espírito Santo. E eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Ou seja, eles ainda não tinham experimentado a ação concreta do Espírito Santo em suas vidas. Eles tinham recebido o batismo de conversão de João Batista. De fato, um batismo em que João Batista preparou o caminho para Jesus, pavimentou o caminho para o aumento, para o crescimento da fé de cada um deles. Mas olha que frase forte: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, eles ainda não tinham vivido a experiência pessoal com a ação concreta do Espírito Santo em suas vidas. E aí eu pergunto: e você? Você já experimentou a ação concreta do Espírito Santo em sua vida? Você tem experimentado essa relação de intimidade com o Senhor? Porque é isso que o Espírito Santo quer ter com cada um de nós. Uma relação de intimidade. O Espírito Santo não pode ser alguém, porque é pessoa. E com pessoa a gente se relaciona. Primeiro dogma da igreja. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas
Como está a nossa relação com as pessoas da Santíssima Trindade, que é Deus? Mas mais do que isso, porque a liturgia da igreja está nos preparando para o Pentecostes. Como é a tua relação com o Espírito Santo? Merece essa reflexão, merece esse olhar sem demora. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer ter essa relação de intimidade, de amizade. E amizade se constrói com o tempo, experimentando relações, experiências. Desculpa a redundância, mas é assim que a intimidade e a amizade vai acontecendo, vai se fortalecendo. Então eu te convido a pedir essa graça do próprio Espírito Santo. Espírito Santo, me concede a graça de experimentar o teu agir concreto em minha vida. Espírito Santo, me concede a graça de ter uma disciplina no convívio, no diálogo contigo, para que construamos juntos essa relação de intimidade tão desejada por nosso Senhor. E esse chamado, né, que João Batista teve de preparar, porque você vê, né, João Batista ele preparou, ele pavimentou o caminho para Jesus. Esse chamado que João Batista tinha de pavimentar o caminho para nosso Senhor é o mesmo chamado que temos, eu e você, de sermos instrumentos que preparam o caminho para Jesus, que conquistam os corações para que Jesus possa derramar o seu Espírito Santo, para que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa derramar o seu amor. Eu e você somos chamados a isso, a preparar a terra para o cultivo da palavra de Deus, a preparar a terra para o batismo no Espírito Santo. E quantas vezes nós desejamos isso para quem nós amamos, mas por vezes somos omissos no botar a mão na massa. O Senhor precisa da tua vida e da tua vocação. O Senhor precisa do teu apostolado, exatamente aí, onde você está, na circunstância que você vive, na realidade que você está inserido. Peça ao Espírito Santo essa graça de corresponder a esse chamado, de preparar o caminho, de conquistar, como a gente gosta muito de dizer na Marinha, né? Conquistar mentes e corações, mas para um propósito muito maior, que é aquela alma converter-se a Jesus, ao caminho, à verdade, à vida. A partir da ação concreta do Espírito Santo, São Paulo ele inaugura uma nova vida na vida daqueles 12 homens. O Senhor quer fazer isso conosco. Como eu disse no começo, a liturgia da igreja nos prepara e está nos preparando para o Pentecostes. E você que vem fazendo a Lexio Divina, você está percebendo que o Espírito Santo ele é o assunto central. Ele é a matéria-prima. E não é só a matéria-prima, ele é o autor que conduz o início da igreja e conduz a nossa conversão diária. Dá para fazer esse paralelo. Quando a gente medita sobre o Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja acontecendo, nascendo, crescendo, se consolidando, e a gente vê a ação concreta do Espírito Santo ali, naquele recorte de tempo, mas a gente vê também na nossa vida. Olha para a tua vida lá atrás e olha para a tua vida hoje. E perceba e contempla como o Espírito Santo já agiu sobremaneira na tua vida. Você pode contemplar os frutos. Porque ao passo que você vai dando acesso, o Espírito Santo vai agindo em você. Ao passo que você vai dando acesso, o Espírito Santo vai agindo em você cada vez mais. E não tenha dúvida, o Pentecostes acontece hoje, na minha e na tua vida, se dermos livre acesso ao Senhor. E é esse convite que eu te faço. Inflamado por essa palavra, que possamos verbalizar isso, dizer isso. Senhor, eu te dou livre acesso. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. O Evangelho de hoje, João capítulo 16, versículos 29 a 33. E aqui de modo muito assertivo, Jesus responde aos apóstolos: credes agora? Quando você fizer a leitura, você vai entender o contexto. Mas Jesus fala assim: agora que vocês estão acreditando,
Nosso Senhor, ele vem apontar naquele momento para os apóstolos, mas ele aponta para mim e para você o quê? A nossa lentidão em confiar nele. A nossa lentidão em dar crédito à palavra de Deus. Porque quando nós damos crédito àquilo que o Senhor nos fala, a gente confia, a gente bota o pé mesmo sem ver o chão. Mas é preciso admitir que por vezes a gente não faz isso. A gente diz que crê, mas a gente não crê. A gente é lento. E o Senhor pacientemente espera por nós, mas Ele não deixa de apontar a nossa lentidão. E é preciso que a gente peça ao Espírito Santo essa graça, dessa determinada determinação em crer, em confiar e em testemunhar com a vida que de fato nós cremos. Por fim, Ele encoraja cada um de nós dizendo: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Diante da tua realidade, eu não tenho dúvida que você tem tido aflições, medo. E por ser católico, não tenho dúvida que por vezes na tua vida, o medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, habita o teu coração. Ou até perseguido, que é o que tem acontecido na realidade. Mas o Senhor mais uma vez renova esse encorajamento e vem dizer: no mundo tereis tribulações. Na outra tradução, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Nosso Senhor, que morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, com a própria vida nos ensina: o sofrimento, a adversidade é inerente à vida, mas para aquele que crê, a gente nunca está sozinho. E nosso Senhor ressuscitado testemunha que não há problema maior do que a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.